No Brasil, o que que tem No do Brasil. Brasil? No Brasil temos o Getúlio Vargas, temos os republicanos históricos, Silva Jardim, que as pessoas só conhecem como nome de rua. Toda É, cidade do interior de São Paulo tem uma rua Silva Jardim. Santos, que é uma cidade republicana, né? Se a gente olhar todas as ruas, Pinheiro Machado, etc., tudo aquilo, as avenidas, a presença da República aqui. Eu sou nasci em São José do Rio Preto, lá tem a rua Silva Jardim. Então, o discurso dos republicanos históricos, depois Getúlio Vargas em 1930, depois saltamos aí, tem o discurso do Afonso Arinos, de grande Melo Franco, contra o Getúlio em 54, que é o discurso do Mar de Lama, que é uma expressão que depois vai ser repetida muito. Na verdade, ele falou estuário de lama, mas ficou Mar de Lama, ficou super conhecido. Depois, aí já saltamos para o doutor Ulisses Guimarães em 88, quando a Constituição Cidadã. E vamos à Argentina com o Perón, vamos ao México com o Ricardo Flores Magón. Então a gente vai passando vários momentos da história da América Latina, do Brasil e do mundo, e passa um pouco no Oriente também, passa por Mao Tse-tung, claro, a China. Bem, nem precisa dizer a China hoje, mas essa China moderna nasce em 1º de outubro de 1949, com a vitória dos comunistas e a tomada de Pequim, a proclamação da República Popular da China. Então a gente dá um apanhado geral, né? Vila, eu queria muito saber a tua opinião do momento que a gente está vivendo e fazer um contraponto com a gente saindo da ditadura até agora. Sim. Porque parece que a gente, em muitos momentos, foi o país do quase, né? A gente tá entrando no eixo, tá quase indo, e aí acontece alguma coisa e a gente dá uns passos para trás. E eu queria saber dessa tua vida acompanhando a política, acompanhando a economia, se dá para ter otimismo ou é isso mesmo, a gente nunca vai sair disso. Olha, em certa época do século XX brasileiro, o Brasil chamado País do Futuro, o nome até Por que era de um clássico, o país do futuro? porque o Brasil estava crescendo muito rapidamente, né? Entre 1930 e 1980, o Brasil, nesses são 50 anos, o país que mais cresceu no mundo ocidental foi o Brasil. Ah, é? Pô, imagina o seguinte, o governo Juscelino Kubitschek, na época o mandato era de 5 anos, pela Constituição de 46. Quando ele constrói a capital, que era a capital do futuro, a capital da esperança, Brasília, é bom lembrar que não tinha uma cabana lá. Não tinha nada. Nada. Não é que ele construiu porque ele quis, era uma determinação da Constituição de 1946, que na verdade começou lá na Constituição de 1891, que era transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil. Para ocupar? Para ocupar o centro do Brasil. O Floriano Peixoto, ainda lá no século XIX, nomeou uma comissão, fizeram um relatório chamado Relatório Cruz, identificaram mais ou menos próximo onde era Brasília, mas dali não deu em nada, o tempo foi passando, até que finalmente o Juscelino Kubitschek, na campanha eleitoral de 1955, ele falou, não, nós vamos mudar a capital. Tomou posse em janeiro de 56, vai criar a Nova Cap, que é a empresa, vamos chamar assim, que vai levar a construção. Numa luta muito difícil com a oposição, porque a UDN, a União Democrática Nacional, era uma oposição que fazia a marcação cerrada, ele conseguiu aprovar todos os créditos necessários e iniciou a construção. 50 anos e 5? 50 anos e 5, plano de metas, aquele otimismo, um presidente que viajava o Brasil inteiro. Era popular? Popular, o presidente Bossa Nova, tem uma música do Juca Chaves que fala, e a Elis Regina nos Saudades do Brasil, com aquele álbum duplo maravilhoso, até ela canta essa música do Juca Chaves, do presidente Bossa Nova, viajava o Brasil inteiro, um cara animado, gostava de dançar, conversava com todo mundo, tal, muito bem formado intelectualmente, e que tinha ideia da modernidade. Você vê que Brasília, não há nenhuma capital no mundo com a arquitetura de Brasília. Não tem. Quer dizer, aquela história, nós vamos ser o futuro. A nossa capital não tem nenhuma referência greco-romana, nada disso. As colunas que o Oscar Niemeyer, que é um gênio, construiu os palácios, o urbanismo do Lúcio Costa, o que o Burle Marx fez toda na parte de jardinagem, etc. lá. Aquela planta, né? Vista de cima em formato de um avião. O plano né? piloto, que é uma coisa inacreditável. Então, tudo aquilo, onde não tinha uma cabana, e você constrói em cerca de 3 anos e meio a 4 anos uma cidade. Que vai ser a capital. Que vai ser a capital. E transfere a 21 de abril de 1960 a capital para lá. É um negócio assim, inacreditável. Qual que é o impacto? Aquele foi o Rio de Janeiro, claro que não gostou, né? Porque deixou de ser, já era há tanto tempo, a capital federal no Império, a corte, como era chamada, né? E já ainda desde o final do período colonial. Quando a capital foi para o interior, precisava ir para o interior no sentido de você ocupar o interior do Brasil, né? A marcha para o oeste, como se chamar. O Rio, evidentemente, que ficou
prejudicado com essa história toda. Muitos dizem que os problemas atuais é um certo exagero, mas alguns falam deriva a fonte primária foi a transferência da Eu já ouvi capital. isso, que aí o povo ficou longe, né? Ficou longe, aí vem essa história que o Rio era toda a burocracia estava lá, que ele perdeu. Na verdade, as questões russas são um pouco mais, acho eu, mais complexas que essa. Mas a ida para lá foi muito importante. Mas do início ela começa a se ocupar da capital. Ela vira mesmo, 10 anos depois, a partir de 1970, aí que você já tem uma presença maior. E aí é um deslocamento, especialmente de imigrantes nordestinos, que não vêm só para São Paulo, mas se deslocam para o Distrito Federal, né? E aí que são aqueles, inclusive, que estão lá na época da construção, que era chamado de candangos. Até tinha um Jeep antigamente da Vemag, chamava Candangos. Ah, é? Isso faz milênios atrás. Agora, aí e aí você tem ocupação e tem as chamadas, que antigamente chamadas cidades satélites, né? Sim. Em torno do plano piloto. Então, aquilo, pô, foi uma revolução tudo aquilo, e o país crescia muito. Crescia uma média de 5, 6, usinas 7%. hidrelétricas, estradas. Estradas, você vê São Paulo, as usinas... Dessa época Transamazônica? Transamazônica, em 1970, que ela começa em João Pessoa e Recife, aí ela se encontra e cruza e iria até o Acre, né? Parte dela acabou a construção sendo prejudicada e tal, mas era a ideia o governo militar usava a expressão integrar para não entregar. Era essa ideia do nacionalismo oposto do que nós vimos recentemente num presidente de origem militar que entregava. Não, essa era uma visão, havia um nacionalismo, porque aí já é a ideia do Brasil potência. Um ufanismo, né? Um ufanismo. Mas o país crescia. O Brasil chegou a crescer a taxa chinesa de 13% ao ano. 12, 10, 11. Futebol, a gente indo bem. A música sendo... A música, o teatro, o cinema, o boxe, como nós estamos brincando, o tênis. É incrível. A literatura brasileira. O Brasil vira Miss Universo. Teve a Ieda Vargas, que foi segundo colocada, e a primeira foi em 63. Não, a Marta Rocha, perdão. A Ieda Maria Vargas foi em 63, a primeira Miss Universo, então tudo. E o Brasil virou o país da moda, todo mundo queria conhecer o Brasil, os intelectuais, cineastas. São Paulo crescia, São Paulo final dos anos 50 e início dos 60, era a cidade que mais crescia no mundo. Todo mundo queria vir aqui. Quando o São Paulo fez 400 anos, 1954, o quarto centenário, todo mundo veio para cá. Teve congressos internacionais. William Faulkner, que era o Prêmio Nobel de Literatura, veio a São Paulo. Então, havia aquela... E não era só aquele discurso. Tinha o crescimento concreto da economia. A população se deslocou do Nordeste para o Sudeste, especialmente para São Paulo. Tem um livro meu, chama-se Quando Eu Vim Embora, a história que é um trecho de uma música do Caetano, é a história da migração nordestina para São Paulo. Aquilo que em certa época poderia ser o caos, que entrava muitas vezes 5, 6 mil pessoas por dia aqui, foi o progresso, foi o oposto. O país nunca cresceu tanto quanto naquele momento. Então chegava o sertanejo, podia vir lá do sertão central do Ceará, Quixeramobim, por exemplo. Chegava aqui, era um sertanejo, primeira coisa, e ele tinha um papelzinho, como eu entrevistei muita gente, um papelzinho dizendo onde morava o primo. Morava em Osasco, mas onde Osasco? Tô chegando, você imagina, o cara chegava ele chegava de dois meios, ou por ferrovia, ou pelo pau de arara, pelo caminhão pau de arara. Chegava aqui, chegava no lugar, o primo falava, eu trabalho numa fábrica, que levava o cara lá, falava, olha, o torno é assim, ó. Aí um mês depois ele aprendia, já estava a produtividade dele é quase igual a do primo. Aí falava, você precisa ter 2 documentos aqui, carteira do trabalho, sem carteira do trabalho você não pode trabalhar na empresa e precisa ter tido eleitor. Então, olha o salto, o histórico que ele tinha. Ele passava a ter uma relação mediatizada pela CLT, recebia um salário, foi num negócio chamado sindicato, que ele não sabia o que era sindicato, mas tem um negócio chamado sindicato aqui, e podia votar livremente. Não era o coronel que ia falar para votar nesse, né? Aí é um grande momento do populismo aqui em São Paulo, Jânio Quadros e Adhemar de Barros, esse o momento. E aí, o que na Inglaterra, eu sempre brinco, demorou 3 séculos, os cercamentos para chegar à Revolução Industrial, aqui demorava 3 meses. O sujeito saía de lá, chegava aqui, já mudava o seu status e tinha uma vida aqui que o seu filho passava a estudar. Ele passava a ter uma casa, geralmente autoconstrução, né? Por exemplo, a Zona Leste de São Paulo, ou parte da Zona Sul, é assim. E aí os filhos passavam a estudar e daí por diante. Veja que todos os romances da Seca, os clássicos que a gente estuda, Vidas Secas, por exemplo, que é o melhor de todos, é uma obra-prima do Graciliano Ramos, termina como? Assim, a Vitória fala pro Fabiano, chega aqui, não dá.
eu quero que meus filhos tenham uma vida melhor. Tinha um casal e vem para o sul. O sul Baleia, era São o Paulo. cachorro, né? Isso, lembro exato, bem, lembro exato. bem. Originalmente seria um conto, depois virou livro, né? Vida Seca, que é uma obra-prima. Vem para o sul. O 15 da Raquel de Queiroz, que é um livraço, que para uma menina de 19 anos, ninguém acreditava que uma menina tinha escrito aquilo, e uma mulher, era 1930, ela escreve, um negócio inacreditável, que é a seca de 1915. Eles migram também para o sul. Então, todos os livros do grande romance da seca é a migração para São Paulo. O sul é sinônimo, na verdade, de São Paulo. E aqui eles constroem uma nova vida e constroem sua cidadania. Então, é uma coisa fantástica. Agora, para um país ter tudo isso, é porque o país crescia, melhorava os índices de educação, de saúde, as cidades cresciam rapidamente, geralmente de forma desorganizada, como São Paulo, mas cresciam muito. E o desenvolvimento cultural, né? O país explodiu para o mundo. E todo mundo vinha aqui para dar uma olhada, falar, pô, que país é esse, né? O que está acontecendo? E aí tem um processo de industrialização. Nós éramos um país do café, a partir de 1930, com a presença do Estado, surge o Estado moderno brasileiro, nós não tínhamos nem Ministério do Trabalho, nós não tínhamos Ministério da Educação, tudo isso é criação da Revolução de 1930, daí a importância do Getúlio Vargas. E aí as mudanças que a industrialização vai trazendo, salário melhor, melhores condições de trabalho, e todo o efeito multiplicador de emprego. Você tem uma indústria, mas tem, por exemplo, a montadora, tem as autopeças aqui, aí tem o boteco que surge aqui, o restaurante, tem não sei o quê. Então você vai vendo uma cadeia de emprego que surge. E São Paulo, e o ABC especialmente, eu digo isso porque a minha família é de São Bernardo do Campo. Então, estamos juntos. Sou de São Bernardo do bairro Assunção. Ah, é? Então, meus avós... Meu pai trabalhou na Scania. Na Scania, então, meus irmãos trabalharam na Volks. Olha só. Quando a Volks era uma cidade, né? Putz, era uma loucura. Lá na Anchieta. Na Anchieta. Então, ali, por parte do meu pai, eles chegaram em 1918, da minha mãe, chegaram ali também, 18, 19. Parte do meu pai são italianos, parte da minha mãe, o meu avô era argentino, minha avó espanhola. Então, essa mistura, né? Que deu. E São Bernardo é um exemplo disso. Era um núcleo de imigrantes, sim, né? Aí chega nos anos 50, na metade dos anos 50, as montadoras. E aquilo vira uma revolução. A cidade cresce rapidamente e tal, papá. E se transforma numa potência, num símbolo. Em certa época, o Fusca, nos anos 60, na direção, no meio da direção, tinha o brasão de São Bernardo do Campo. É mesmo? Você pega os Fuscas aí de colecionadores dos anos 60, São Bernardo era chamada Detroit brasileira, quando Detroit era Detroit, depois virou cinturão da Ferrugem, hoje Detroit está melhorando outra vez. Mas isso tudo, então o ABC, e essa mudança que está aqui, e as mulheres começam a participar também da política mais cedo que em outros lugares. Vide a avó da Letícia, da minha mulher, a Tereza Delta, é a primeira prefeita de São Bernardo, né? Então, que ano? 1945. Nossa. Então, aí você tem as mulheres, deputada estadual aqui, outra participando. Então, aquela efervescência que tem o ABC, que tem em São Paulo, o interior também, né? Aquele movimento, porque São Paulo tem essa característica de você começa de um jeito, entra em crise, depois tem uma paralisação, depois volta a se desenvolver e assim por diante. Você tem uma coisa cíclica. O Vale do Paraíba era café, depois o Monteiro Lobato chama de cidades mortas no momento da decadência. Hoje um grande centro, o Vale do Paraíba, de tecnologia. Quer dizer, na mesma área você vai sempre se modificando. Isso é uma coisa, como a região ali de Ribeirão Preto, Rio Preto, você tem um momento que é café, depois virou laranja, depois tem a questão do açúcar, quando o governo Geisel vem com o Proálcool em 1975. Então, como você tem essa ebulição, então e o país indo, você tem a ocupação do Centro-Oeste, que é uma saga, né? Como é que foi aquilo? Que geralmente são famílias que migram de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eram propriedades familiares, a família vai aumentando, não dá para os filhos permanecerem, eles começam a migrar, vão comprar terra onde é barato, não dá para comprar terra em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, que era a área de fronteira nos anos 40, meados dos 50, mas já estava caro a terra, aí eles começam a subir, vão Mato Grosso, sim, Goiás, tal, e fazem o que fez uma revolução no Brasil, que ninguém imaginaria, que o Centro-Oeste hoje fosse mais um celeiro do mundo, e esse processo feito pelas pessoas com a cara e com a coragem, porque tem cidades ali no Mato Grosso,
Grosso, aquela parte lá de Sinop, Lucas do Rio Verde, são cidades de 35, 40 anos. Se você for lá, tem uns cerca de 40 anos, no máximo, né? 50, vai estourando. Mas e aí transforma aquilo no que o Brasil é hoje naquela região. E a Amazônia, no processo de ocupação, a Amazônia já é um caso mais complicado. Colocaram lá a Zona Franca, né? Zona Para Franca, impulsionar. E aí já tem um processo lá no final do século XIX, quando teve a borracha, o ciclo Verdade, da o ciclo da borracha borracha. e tal, e que E teve... tem lá, tem a arquitetura de lá dessa época, né? Sim, o o cara teatro. traziam tudo da Europa, Isso, né? Aquele Até- teatro maravilhoso, e né? tá até num filme do Werner Herzog, lá É o Fritz verdade, Carraldo, lembra? verdade. Então até o Milton Nascimento vai cantar no filme ali na hora. Bem lembrado, bem Então, lembrado. aí, então, é uma coisa fantástica toda. Então, nós temos esse país que é rico. Aí tivemos alguns tropeços econômicos. No final dos anos 80, tal. Planos de estabilização, plano cruzado, depois o cruzado 2, depois o plano Bresser, plano Verão. Verdade. Tudo no governo Fiscal do Sarney. Sarney, né? Tudo fiscal. Lembra disso? Putz, os caras punham o boto, sou fiscal do Sarney. Assim, tinha gente que punha um bigodinho, que era o bigodinho do Sarney. Vê se acha essa imagem aí, olha, Tucci. tem cenas... Fiscal do Sarney. Fiscal do Sarney. Teve uma vez... Brasileiros e brasileiras, né? Você viu que fechou lá um McDonald's lá, porque disse que estava um pouco mais caro, tal. Era, o açougue, o porque preço era uma da época carne. de hiperinflação, né? Hiperinflação. Que você tava no supermercado, o cara tava remarcando o preço na sua frente, tinha que pegar logo. Era uma loucura. Falavam que era mais barato você andar de táxi que de ônibus, sabia? Sim. Porque no ônibus você pagava quando entrava e o táxi quando saía, então já tinha desvalorizado. Não, e você chegava no supermercado, começava a pegar o mesmo produto para pegar o preço mais barato, que nem sempre ficava lá no fundo. O preço. Então era aquela loucura, desespero. Aí veio o congelamento dos preços e salários e tal. Durante 2, 3 meses deu certo, aí começou a capengar, desapareceu a carne, isso foi em 1986. Eu lembro. E aí foi indo, aí depois acabou fracassando, aí veio o plano Bresser, também não deu certo, em 87, em 89 o plano Verão. Quando que é o Collor? Collor já é em março de 1990. Aí tem aquele... Aí vem uma pancada, porque é um caso único na história. Poupança. Da poupança, da conta corrente. Muita gente se matou. O RTN, OTN, havia uma série de coisas e pá, veio aquela pancada. E aí foi terrível. Porque imaginava que você precisava retirar o dinheiro, que partia-se da ideia de retirar o meio circulante para com isso diminuir a demanda e fazer os preços caírem. Inicialmente há uma queda dos preços, mas depois, já no próprio ano 90, tanto que em 91 veio o plano Collor 2, que também não deu resultado. Aí finalmente veio uma genialidade brasileira, que é caso de Prêmio Nobel de Economia, que é o Plano Real de 1994, né? Que é uma coisa incrível, você não congelou nada. Preços, salários, não congelou ativos financeiros, coisa alguma. Nós convivemos. Isso, o Brasil é um país fantástico, com duas moedas ao mesmo tempo, que era o RV, a Unidade Referencial de Valores, e a transição do Cruzeiro Real para o Real, né? Então a gente chegava na padaria, você tinha a tabelinha lá, você chegava no ônibus, tinha isso, não sei o que, e tudo deu certo, foi uma coisa assim, fantástica. E aí fez a transição para o Real. Quando fez a transição para o Real, naquele momento foi correto em termos de desabou a inflação, tanto que nós tínhamos inflação de 2.400% ao ano. 2.400 ao ano. Era uma loucura. Os mais novos falavam assim, pô. Toda hora tava cortando 3 zeros, né? Era uma loucura. Você ia comprar uma revista na banca, era, sei lá, R$2.000, 2.000, não sei o que, o valor da época. Você pegava o papel moeda, se alguém pegar um colecionador de papel moeda, tem certas pessoas homenageadas no papel moeda que você nem sabe quem é. Eu nem lembro mais, porque mudava chegou uma hora, tanto. você não tinha mais a quem homenagear. Você foi lá, as coisas ali, homenageando, não tinha mais ninguém. Então, era uma doideira. Aí veio o Plano Real, pum. E ele, realmente, a queda dos preços foi tanto que 4 anos depois a inflação era de 9% ao ano. Foi nessa época que ficou 1 para 1 com o dólar? Ficou com 0,86, quer dizer, com 86 centavos de real você comprava um dólar. Mais valorizado que o dólar. Esse foi um problema, porque houve uma sobrevalorização do real, esse foi um problema do câmbio que nós vamos ter, e também um problema com a taxa de juros. A exportação ficou... Então, aí você tem você barateia muita importação e encarece as exportações, né? E isso vai dar um problema um pouco mais à frente, 4 anos depois, quando tem uma crise internacional, teve a crise da Rússia, tal, e aí bate aqui no real e nós vamos ter algum problema em relação à desvalorização da moeda. Mas o Plano Real conseguiu enfrentar. Eu sinceramente, eu confesso para você, eu não imaginava, eu achava que eternamente a gente conviver com a inflação, porque eu só tinha visto a inflação